Tipos de passe. Eu anoto assim para não perder nada, porque eu acho tudo tão importante. Eu Não, sem falaria. dúvida. Tá indo, tá É a legal. cola para tópicos, mas não tem como ficar lendo, porque. Então existe o A2, né? O A2 é o passe coletivo. No A2, veja só, não é todo mundo, teoricamente, não é todo mundo que vai para casa espírita para tomar passe. Às vezes a pessoa vai para conhecer. Às vezes a pessoa quer ir para fazer um curso. Então, nós entendemos que o ideal é a pessoa, quando se dirigir à casa espírita, lá na recepção, tem alguém que pergunte: o que eu posso ser útil? Eu vim conhecer porque eu quero fazer uma doação de alimentos não perecíveis. Então, o que a pessoa veio para fazer o quê? Aí você convida: hoje tem palestra, quer assistir a palestra? Se ela quiser assistir a palestra, bem, se não, não. Nós vamos ter palestra e passe. Você quer tomar passe? Não necessariamente todo mundo que vai para o centro espírita precisa tomar passe. Às vezes a pessoa não quer tomar o passe. Aí você fala: mas o passe não faz mal. O passe não faz mal, eu concordo contigo. Nunca vai fazer mal. A esse infantil faz mal? Né? Antigamente todo mundo tomava esse infantil. Tá, não sei o que, tomou esse infantil. Ele afina o sangue. Eu ia falar. Ele afina o sangue. Então, o ideal é saber o que a pessoa precisa. Então, quando ela passa pela triagem, às vezes ela quer só desabafar. Às vezes não, às vezes ela fala que, olha, eu já estou fazendo um tratamento médico, e o tratamento médico e espiritual, não é tratamento. Quando nós fazemos assistência espiritual jamais vai dispensar um tratamento médico. Porque a parte física, quem cuida é a medicina. E na entrevista, aí o entrevistador, né, o orientador, ele vai perceber qual é o tipo de passe ideal para aquela pessoa. Se é um passe mais voltado para a questão espiritual, talvez é uma pessoa que está aflita. Então, não é a questão física, é a questão mais imaterial da coisa. E aí ela vai indicar um tipo de passe. Esse poderia ser o tipo de passe. E aí no dia de assistência A2, normalmente a gente separa, né? O A2 é a palestra, passe coletivo e dispensa todo mundo. Aí a pessoa vai para casa. E o passe coletivo seria... Faz a palestra. Mas é no salão? No salão. E aí não sai de individual? Não, nada individual. No salão. A pessoa entra, ouve a palestra, depois a palestra, passe coletivo, do passe coletivo estão liberados. Existe o passe de equilíbrio, que aí ele já vem em a outra fase, né? A pessoa assiste a palestra e vai para o passe de equilíbrio. O passe de equilíbrio, o nome já disse, é para a pessoa se equilibrar. Ou seja, às vezes ela não está com um grande problema, mas ela está com dificuldade. Às vezes a vida está meio atravancada e tal, precisa dar uma liberada nas coisas. E aí você faz o passe de equilíbrio. Existe o autopasse. O passe de equilíbrio também é diferente desses outros que você comentou? O A2 é diferente do equilíbrio. Mas o do equilíbrio tem algum gestual, alguma coisa diferente desse outro exemplo que você deu ou não? Esse que eu falei que a gente começa pelo coronário, normalmente é o passe de limpeza. Tá. E existe o autopasse. O que é o autopasse? Quando você dá um passe em você mesmo. Cláudio, existe isso? Existe. Porque imagina o seguinte, nós vamos começar um trabalho, vamos atender o pessoal. Então nós vamos, não é trabalho, é assistência. Então vamos fazer uma assistência. Nós vamos dar passe nas 80 pessoas que estão lá na palestra. Ok. Então os trabalhadores voluntários, um vai dar passe no outro, mas sempre tem um que vai ter que começar. Esse que vai começar, ele aplica o autopasse. Né? Então ele tem que exercitar isso antes, né? Ele mesmo vai aplicar no coronário, vai fazer toda a gesticulação voltada para ele, e depois que ele fizer a dele, aí ele aplica no outro, aí nós dois vamos aplicar no restante da equipe. Sim. Então esse é considerado o autopasse. Funciona. Vamos à página 2. Vamos uma atividade dentro de uma casa espírita. Vamos uma atividade fazendo imposição dentro de um local religioso. Ok. Estou com preguiça, estou em casa e vou fazer a aplicação do autopasse. Aí vai envolver a questão do ambiente. Né? Vamos imaginar o seguinte. Na casa religiosa, você sempre vai ter alguém fazendo uma leitura edificante. E aquilo vai impregnando no ambiente. Quando a gente faz o evangelho no lar, por isso que a importância do evangelho no lar, a gente vai impregnando energias boas também no ambiente.
Quando você começa a fazer o autopasse sozinho em casa, então você não precisa de ninguém. Então você vê que aí muda a situação, né? Muda a situação. Então, existem tipos de passe. Existe o autopasse. Para aquele que está passando por uma situação difícil, está se sentindo ali, sei lá, seja um problema físico ou emocional, melancolia, e aí ele não consegue buscar uma casa espírita naquele momento, um acolhimento, seja em qual religião for, é aconselhável ele optar sabendo fazer o autopasse ou... Eu não recomendo. Não recomendo. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Só que numa situação bem extrema, mas o ideal seria ele procurar uma casa. Inclusive passar na orientação para saber exatamente o que acontece, né? Porque nós vamos ver que existem outros tipos de passe. De repente ele está aplicando o AS e ele precisaria entrar no antibiótico, né? Entendi. Então o ideal, no autopasse, você tem um certo alívio e você para por ali, né? Há pessoas como eu que sente fome e dá dor de cabeça. Aí você toma um remédio para dor de cabeça, acaba a sua dor de cabeça. Mas a origem não é a dor de cabeça. Você não comeu. Sim. Então, é automedicação e isso não é bom. Numa situação como outra, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.